Amém, graça e paz a todos. Mais uma vez, muito bem-vindo ao Perguntas do Coração. Um privilégio estar aqui mais uma vez. Continuando aqui a nossa meditação na parte onde Jesus ensina aos seus discípulos como eles deveriam orar. Falamos um pouco sobre o versículo número 9, versículo 10 de Mateus capítulo 6. Agora vamos então ver Mateus 6, versículo 11 e versículo 12, onde o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, na continuação da oração, ele disse: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Versículo 11. Jesus ensina aos seus discípulos que eles não deixassem que os seus corações fossem impregnados de uma preocupação com o futuro, uma preocupação com o dia de amanhã, essa coisa que inquieta o ser humano, que promove dentro do ser humano um sofrimento, uma angústia, uma preocupação com o amanhã, uma preocupação com o que vai acontecer depois. Jesus então dá aos seus discípulos um ensinamento de que eles deveriam, na comunhão com o Pai, no dia a dia, dizer: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Isso Jesus passa para os seus discípulos uma informação de que eles deveriam ter um coração tranquilo, um coração quieto, que aprendesse a confiar na provisão do Pai para cada dia de suas vidas. Às vezes, nós, os seres humanos, temos a tendência de nos preocupar com o amanhã, de nos angustiar pelo que pode acontecer, com a insegurança do futuro, com os pensamentos que nos vêm ao coração a respeito do futuro, a respeito do que pode acontecer com o futuro, o que será do amanhã, o que acontecerá amanhã. E às vezes isso atinge o nosso coração de uma maneira que nos traz uma angústia, uma inquietação, um sofrimento. E Jesus queria que os seus discípulos tivessem um coração tranquilo, que eles confiassem na provisão do Pai. Então Jesus fala com eles, que eles orassem dizendo: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Que eles não pedissem para amanhã, para depois, que eles não tivessem focado os seus pensamentos, as suas preocupações com o amanhã, mas que na comunhão do Pai eles se sentissem tranquilos para dizer do que ia acontecer hoje, né? Aquela coisa de não se angustiar pelo futuro, né? Vivemos um tempo em que muitas pessoas se angustiam tanto pelo futuro, se preocupam tanto com o amanhã. E Jesus, nos seus ensinamentos sobre oração, sobre como os seus discípulos deveriam orar ao Pai, ele nos passa essas lições tão lindas, tão maravilhosas, de a gente não nos preocupar com o amanhã, de a gente ter uma tranquilidade de alma e de aprender a esperar no Senhor, aprender a ter comunhão com o Pai e dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Amanhã a gente tem comunhão de novo com Ele, a gente fala de novo as mesmas palavras, ou a gente expressa a Ele a nossa tranquilidade de alma, a nossa convicção de que Ele está cuidando de tudo. É isso que Jesus passa para os seus discípulos. O versículo 12, o Senhor Jesus fala com os seus discípulos a respeito do perdão. E Ele ensina-os a se dirigir ao Pai dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus coloca uma condicional, né? Ele ensina aos seus discípulos que o perdão que o Pai concedia a eles, que eles poderiam chegar diante do Pai para pedir perdão por seus pecados, por suas dívidas, por seus erros, assim como eles estivessem dispostos a perdoar também aos seus semelhantes que pecassem contra eles. Assim eles deveriam chegar no Pai e dizer: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus ensina aos seus discípulos que o perdão que o Pai havia de concedê-los era proporcional àquele perdão que eles também iriam doar na vida, ao perdão que eles iam praticar com seus semelhantes. É muito fácil a gente se dirigir a Deus pedindo perdão, se achar merecedor do perdão. Mas Jesus ensina os seus discípulos que eles deveriam aprender a também liberar o perdão para aqueles que os ofendessem, para aqueles que os maltratassem. Jesus queria que os seus discípulos tivessem um coração tranquilo para perdoar, e Ele mostra que o Pai estaria disposto também a perdoá-los. Mas esse perdão estava condicionado ao perdão que eles praticariam no seu dia a dia. Talvez muitos de nós tenham muita facilidade em nos achar merecedores do perdão. Mas quando olhamos para o nosso semelhante que peca, que erra, que falha em alguma coisa, a gente não acha que ele seja merecedor quanto a gente é merecedor.
E Jesus então ensina aos seus discípulos que eles deveriam pedir que o Pai os perdoasse. Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E ele dá a entender aqui nesse versículo 12 de Mateus capítulo 6, dá a entender que os discípulos haveriam de praticar esse perdão antecipadamente, assim como nós perdoamos, né? É uma coisa que já havia acontecido. Assim como nós perdoamos, que o Senhor perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como há em nós essa disposição, essa capacidade de perdoar nossos semelhantes. E isso é algo maravilhoso, é algo que nos leva a entender a dinâmica do amor e da graça de Deus, que passa pelas nossas vidas e que atinge as pessoas à nossa volta. Talvez muita gente hoje está vivendo uma vida tão angustiada, uma vida tão amargurada, porque não aprendeu ainda a perdoar o seu semelhante. E Jesus aqui ensina essa lição linda, e ele fala desse perdão condicional, né? Essa coisa de a gente pedir ao Pai que nos perdoa, assim como nós perdoamos. Que haja em nossa vida essa disponibilidade, essa capacidade, esse coração disposto a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que de alguma maneira nos maltratam. É impossível que alguém passe por esta vida e que não tenha nessa vida a necessidade de perdoar alguém. Assim como não há possibilidade de alguém passar por essa vida sem que cometa alguma falha, sem que cometa algum erro. Então todos nós precisamos de entender essa realidade, que nós precisamos do perdão do Pai e precisamos também aprender a liberar o perdão àqueles que nos cercam. Que assim seja a nossa vida. Que essas lições de Jesus possam nos atingir de maneira profunda. Que essa oração que Jesus ensinou seus discípulos a orar, que a gente possa, pela graça e pela misericórdia do Senhor, pelo Espírito Santo que nos foi dado, que possamos penetrar essas realidades, para que essa oração de Jesus, que Jesus ensinou aos seus discípulos, seja-nos cada dia colocada em nosso coração como algo maravilhoso da parte de Deus, que seja essa a nossa forma de ter comunhão com o Pai. Que essa oração que Jesus nos ensinou possa ser praticada por nós cada dia de nossa vida. Que a gente possa compreender essas bênçãos que Jesus nos fala, esse privilégio santo de nos dirigir ao Pai e de poder falar com Ele, de poder verdadeiramente receber dEle essas bênçãos maravilhosas que Ele nos dá. Que a gente aprenda a viver essa realidade para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Amém. Graça e paz a todos.